Imagine a confusão mental que alguém sente ao tentar entender por que você simplesmente desapareceu. Sem drama, sem justificativas, sem rastros. É nesse momento que o silêncio se transforma em ruído ensurdecedor. A ausência, quando bem arquitetada, não apenas chama a atenção, ela se torna impossível de ignorar. Sumir nesse contexto não é um ato de fuga. É o primeiro passo de uma estratégia que desestrutura completamente quem achava que te conhecia. A retirada planejada quebra a narrativa que o outro construiu sobre sua previsibilidade. Enquanto esperavam lágrimas, reações ou buscas desesperadas por respostas, você ofereceu nada além de uma ausência absoluta. E é esse nada que inquieta, porque agora o outro precisa lidar com o espaço que você deixou. E a mente humana tem horror ao vazio. Existe um instante preciso, quase matemático, onde permanecer se torna sinônimo de perder-se. É ali que a decisão de sumir precisa ser tomada. Não como impulso, mas como um ato calculado. Quando a presença deixa de ser valorizada e se torna banal, o sumiço se transforma em antídoto. O silêncio nesse ponto não é castigo. É sinal de que você entendeu algo que o outro não percebeu. Continuar seria se apagar. Retirar-se nesse momento revela mais do que palavras jamais poderiam expressar. Não se trata de vingança, mas de reposição de valor. Ao sair do cenário sem avisos, você cria um ponto de ruptura que modifica o ritmo emocional do outro. O que antes era certeza, agora se torna lacuna. E é nesse intervalo que o impacto começa. Quando você some sem alarde, o outro não sente apenas a sua ausência física. Ele sente a perda do controle emocional que achava ter. As perguntas surgem em cascata. Por que foi embora assim? Zrenia. O que eu fiz? Swinga. Será que perdi algo importante? A mente, acostumada com o conforto da previsibilidade, agora caminha sem direção, tropeçando em lembranças e tentando encaixar peças que já não fazem sentido. Antes de continuar, se esse conteúdo já está fazendo você enxergar as coisas de um jeito diferente, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa série estoica. Deixe seu gostei. Isso ajuda muito a manter esse conteúdo no ar. E comente aqui embaixo. Meu silêncio é a minha resposta. Isso mostra que você está realmente comprometido com sua evolução e fortalece nossa comunidade. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. O vazio deixado não é neutro. Ele tem peso, forma e consequência. Ele se instala nos pequenos detalhes da rotina, nos horários em que esperavam por uma mensagem, nos espaços em que sua presença costumava preencher com naturalidade. E, sem que você diga nada, começa a surgir um incômodo que corrói por dentro. A dúvida se o que foi perdido é recuperável. A grande virada acontece quando o outro percebe que você não está jogando. Não há manipulação, nem busca por piedade. Há apenas um silêncio firme que comunica algo inegociável. Você não depende mais daquela presença para existir. E isso desarma qualquer expectativa. Essa quebra de padrão é a raiz da obsessão, porque aquilo que é previsível não gera fascínio. Mas o inesperado, a ausência repentina, o fim das reações, cria um novo eixo psicológico. Agora, quem um dia teve poder sobre você, precisa lidar com a instabilidade da própria mente. E nesse jogo, o estoico não se vinga. Ele apenas se retira e deixa que o eco da ausência faça todo o trabalho. Você já reparou como o silêncio de alguém pode ser mais perturbador do que qualquer grito? Epicteto, que nasceu na escravidão e se tornou um dos maiores mestres do autocontrole, compreendeu que reagir é quase sempre entregar o próprio poder. Ele enxergava o impulso de responder, de se justificar, de explicar, como uma armadilha invisível,
que prende a alma em ciclos que nada resolvem. Escolher não reagir é mais do que calma, é domínio. No exato momento em que o outro espera explosão, dor ou alguma forma de descontrole, o silêncio surge como um enigma. Esse silêncio, porém, não é vazio. É carregado de intenção. É a recusa de alimentar o jogo emocional que antes te aprisionava. Epicteto ensinava que a liberdade está em escolher onde colocar sua energia. E escolher não responder já é uma resposta. A maioria acredita que não responder é sinal de fraqueza. Mas na filosofia estoica, calar-se diante de uma ofensa, de um afastamento ou de uma humilhação não é submissão. É uma demonstração silenciosa de força interior. Enquanto o mundo te empurra para reagir, você permanece em controle. Essa atitude, quando sustentada com firmeza, perturba profundamente quem te feriu. Calar é preservar o que há de mais valioso, o próprio equilíbrio. Quando você não devolve palavras à provocação, está dizendo com ações que ninguém tem autoridade sobre seu estado interno. Você se torna inacessível ao caos alheio. E isso, para quem precisa do seu desequilíbrio para se sentir em controle, é desestabilizador. A pessoa percebe que não consegue mais te alcançar. E o que não se alcança passa a incomodar. O silêncio não é neutro. Ele reverbera. Se antes sua voz preenchia vazios, agora sua ausência ocupa espaço com mais intensidade. Quem esperava gritos ou respostas encontra o nada, e esse nada começa a ecoar. É como se o outro começasse a ouvir, dentro da própria mente, aquilo que você decidiu não dizer. Cada gesto que esperavam de você agora é um vazio que incomoda. Esse eco emocional não some com o tempo. Ele cresce. Porque a mente, quando confrontada com o inesperado, tenta preencher as lacunas com hipóteses. Será que ele está bem? Será que ela não liga mais? Por que sumiu assim? Essas perguntas viram sussurros repetitivos, às vezes diários. E o mais impactante é que você não precisou fazer absolutamente nada além de permanecer em silêncio. A dor mais profunda não vem da agressão direta, mas da indiferença total. Quando você para de reagir, de tentar convencer, de justificar seu valor, está dizendo algo que nenhuma explicação seria capaz de comunicar. Você não precisa mais provar nada. E para quem um dia teve poder sobre seu emocional, essa indiferença é um golpe silencioso, porém letal. A ausência emocional, quando vem acompanhada de serenidade, vira uma armadilha para o ego alheio. A pessoa não encontra mais brechas para manipular, nem caminhos para te afetar. E ao perceber isso, surge a inquietação, a necessidade de recuperar algo que já não pode mais ser alcançado. É nesse exato ponto que a obsessão começa, alimentada por um silêncio que diz tudo sem pronunciar uma única palavra. É estranho como só notamos o que temos quando deixamos de ter. A ausência não se limita a um espaço vazio. Ela cria um campo magnético no pensamento de quem ficou. Ao sumir, você não desaparece. Você se transforma em presença recorrente na mente de quem te afastou. Aquilo que antes era negligenciado, agora se transforma em um enigma emocional que insiste em voltar. O ser humano tem dificuldade em lidar com lacunas. A sua ausência não é apenas um fim. É o início de uma série de questões internas no outro. Por que você não está mais ali? Onde foi parar aquela pessoa previsível? E quanto mais essas perguntas ecoam sem resposta, mais você se torna presente. Não com palavras nem com gestos, mas como dúvida constante. Quando a decisão de desaparecer não vem do desespero, mas da clareza, ela ganha um peso diferente. Você não fugiu, você se retirou. Não há sinais de raiva nem de carência. Existe apenas a sua ausência, meticulosamente mantida. E é isso que abala a estrutura emocional do outro. Porque o sumiço consciente não comunica descontrole, comunica controle absoluto. A mente de quem te perdeu tenta, aos poucos, interpretar esse silêncio. Primeiro, supõe desinteresse, depois indiferença. Mas com o tempo, essa ausência constante começa a ganhar significados mais profundos. Ela se transforma numa presença fantasma, que caminha ao lado do outro nas lembranças, nos hábitos, nos espaços onde você costumava estar. O sumiço, nesse caso, não apaga sua imagem, ele a amplia.
Não há como escapar da mente que tenta reorganizar o que ficou para trás. E o vazio que você deixou começa a ser preenchido com lembranças idealizadas. O cotidiano que antes parecia comum, agora é comparado com o que você representava. Pequenos detalhes, uma mensagem, um olhar, um toque, voltam como flashbacks que a lógica não consegue interromper. Esse processo é sutil e contínuo. A mente, para dar sentido ao que perdeu, reconstrói o passado com filtros emocionais. O que antes era ignorado agora é exaltado. E você, que estava ali sendo apenas você, passa a ser visto como algo raro, precioso, irrepetível. Tudo isso motivado pela ausência, pela sua decisão de não mais estar. O mais impressionante é como o outro começa a criar uma nova versão sua, idealizada, fortalecida, mística até. A ausência prolongada não apenas reforça sua presença, ela a reinventa. Agora você é lembrado não pelo que fazia, mas pelo que deixou de fazer. Pela firmeza em desaparecer sem explicações. Pela serenidade que você emitiu ao ir embora sem despedidas. É aí que o jogo muda. Você deixa de ser uma memória comum e passa a ser um símbolo. Um ponto de interrogação emocional que insiste em não se calar. E quanto mais tempo passa, mais essa imagem se fixa. Não importa se você mudou, cresceu ou seguiu em frente. Para quem ficou, sua ausência se tornou parte da rotina. Você saiu, mas permaneceu. Invisível, constante, inesquecível. Existe um momento em que o outro deixa de se perguntar onde você está e começa a se perguntar por que você se foi. Quando você silencia e desaparece, algo curioso acontece. O foco deixa de estar em você e passa a recair sobre quem ficou. É como se sua ausência se tornasse um espelho, obrigando a pessoa a enxergar aquilo que evitava. Não há distração emocional. Só resta encarar os próprios erros. Esse silêncio, que antes parecia apenas vazio, começa a provocar desconforto. Ele tira o outro do conforto da negação, empurra para o território da culpa e da análise. Não porque você disse algo, mas justamente porque não disse nada. E é nesse cenário que o verdadeiro incômodo nasce. Você não está mais ali para carregar o peso das escolhas alheias. A mente humana detesta incertezas. Quando alguém some sem explicações, sem drama, sem despedida, o cérebro entra em modo de alerta. Começa a montar hipóteses, reviver conversas, tentar decifrar sinais que talvez nunca existiram. Tudo para preencher o buraco deixado por aquele sumiço inesperado. A ausência de resposta se transforma paradoxalmente na pergunta que nunca se cala. O outro começa a buscar rastros. Uma mensagem, uma indireta, qualquer sinal de que ainda há algum tipo de acesso emocional. Mas encontra apenas silêncio. E quanto mais busca, mais se frustra. Porque não há pistas. Você desapareceu de forma tão precisa que agora a única coisa a ser feita é conviver com o peso de não saber o que aconteceu. Para quem acreditava que te controlava emocionalmente, o seu silêncio é devastador. Ele não apenas desconstrói uma imagem de poder, mas gera uma insegurança corrosiva. A certeza de que você sempre estaria ali desapareceu. O conforto virou dúvida. O ego, acostumado com previsibilidade, começa a desmoronar diante da nova realidade. Você não está mais disponível, e essa dúvida não vem sozinha. Ela traz companhia, ansiedade, frustração, arrependimento. O outro começa a imaginar se você superou, se está com alguém, se esqueceu completamente. E quanto mais pensa, mais se afasta da versão segura de si mesmo. Porque agora não é você quem se pergunta, é ele. E a pergunta mais cruel é sempre a que não encontra resposta. No fim, você não precisou dizer nada. Quem ficou sozinho foi quem tomou a decisão de te afastar. E agora, com o silêncio ecoando nos cantos que antes eram preenchidos por sua presença, resta encarar a própria solidão. Não há mais alguém para acusar, para justificar erros, para usar como muleta emocional. Existe apenas o reflexo de uma escolha mal feita. Esse momento é decisivo. É nele que o arrependimento começa a se formar. Quando o outro percebe que não pode mais tocar, nem influenciar, nem prever suas reações.
porque agora você está ausente. E essa ausência silenciosa se transforma na presença mais incômoda de todas, aquela que obriga o outro a conviver com a própria consciência. Há uma força curiosa em não se importar. Marco Aurélio, imperador de Roma e pensador estoico, descobriu isso não diante de multidões, mas em silêncio, nos intervalos entre batalhas. Para ele, o verdadeiro domínio não era sobre os outros, mas sobre si mesmo. E nada simbolizava mais esse controle do que o desapego genuíno. Não fingido, não estratégico, mas autêntico. A liberdade nascia ao aceitar que certas coisas, inclusive as pessoas, não pertencem a nós. Essa compreensão muda tudo. Quando você deixa de buscar explicações, provas ou validações, passa a se mover por critérios próprios. Marco Aurélio não escrevia para os outros, escrevia para si. E ao fazer isso, desenvolveu um tipo de força que não precisa ser exibida. Essa mesma força aparece quando você desaparece sem ódio, sem mágoa e, sobretudo, sem desejo de retorno. Mostrar-se desinteressado não é o mesmo que estar vazio por dentro. É, na verdade, a demonstração mais visível de que você alcançou estabilidade. Quando você se retira com neutralidade, sem buscar comoção, sem esperar reações, o outro entende, mesmo que inconscientemente, que perdeu o acesso. E é nesse ponto que o jogo vira. A ausência não dói apenas porque é ausência. Ela dói porque vem acompanhada de paz. O outro esperava um colapso, um pedido de volta, uma reviravolta dramática, mas encontra silêncio e serenidade. E essa nova paisagem emocional desarma. A pessoa não sabe mais como te atingir, nem como te provocar. Tudo aquilo que antes era usado como gatilho, palavras, olhares, insinuações, já não surte efeito, porque agora você não reage, e o que não reage, domina. Grande parte das relações nasce ou se sustenta na ilusão da validação. Queremos ser vistos, reconhecidos, desejados. Mas quando você escolhe se afastar e não busca ser notado, você quebra esse ciclo. Você não desaparece para ser perseguido. Você se retira porque já não precisa ser validado. Essa decisão é silenciosa, mas profundamente poderosa. O outro, acostumado com sua necessidade de aceitação, agora se depara com alguém que já não precisa disso. E quanto mais você demonstra independência emocional, mais o outro sente que perdeu algo que não entendia. A pessoa começa a revisitar tudo o que aconteceu, tentando encontrar sinais, brechas, justificativas. Mas não há nada. O ciclo foi interrompido. A narrativa perdeu o fio, e você não está mais ali para costurá-la de volta. Há respeito que só nasce quando a presença cessa. Enquanto você estava ali, acessível, previsível, talvez fosse fácil te reduzir, minimizar seu valor. Mas a ausência corrige essa percepção. Ela reorganiza o olhar do outro, força um novo entendimento. E o que antes era visto como garantido, agora começa a ser percebido como perda. Você não precisou exigir nada, apenas se retirou. E é nesse vazio que nasce a reverência. A ausência passa a significar algo maior do que qualquer discurso. Ela mostra que você não se prende ao que não te valoriza. E essa demonstração de independência, feita sem palavras, é o que começa a restaurar o respeito. Não só do outro, mas o seu por si mesmo. Poucas coisas causam tanto desconforto quanto o inesperado. Quando alguém acredita que conhece suas reações, que pode prever suas atitudes, e de repente você age fora do script. A estrutura emocional do outro entra em colapso. Sumir sem explicações, sem crises, sem sinais prévios, é um golpe silencioso. Um movimento simples, mas devastador. Você não gritou, não pediu atenção, apenas sumiu. E isso desmonta qualquer plano. Quem te afastou contava com suas antigas respostas. A mensagem fora de hora, a cobrança, a tentativa de reconciliação. Mas dessa vez tudo é silêncio. E não qualquer silêncio. É um silêncio seguro, resoluto, definitivo. O tipo de silêncio que muda o jogo. Porque ao invés de você ser previsível, agora quem te observa é que está perdido no inesperado. As relações, mesmo as mais tóxicas, seguem padrões. Existe um ciclo invisível. Alguém afasta, outro volta. Alguém ignora, outro insiste.
Mas quando você quebra esse ciclo, a dinâmica morre e, com ela, o controle que o outro achava que tinha sobre você. Não há mais garantias, não há mais previsões. A peça saiu do tabuleiro sem avisar, e isso gera pânico em quem pensava que conduzia o jogo. Essa saída do padrão não é apenas uma mudança de comportamento, é um reposicionamento completo. Você não está mais disponível nos moldes anteriores. E o mais perturbador é que você não anunciou isso. Você não pediu que o outro notasse. Você apenas fez. Essa atitude, embora silenciosa, tem um peso que palavras não alcançam. Porque não há argumento contra o que já não pode ser acessado. Desaparecer não é desistir. É recusar continuar em uma posição onde seu valor é reduzido. Quando você some de forma tranquila, está dizendo: não aceito mais esse lugar. Não verbalmente, mas com sua ausência. Essa recusa silenciosa é a forma mais clara de se colocar. Ela comunica, sem ofender. Ela interrompe, sem gritar. E ela resgata algo fundamental: o seu próprio poder. Submissão emocional é aceitar migalhas esperando por reconhecimento. Mas o estoico não se curva à carência. Ele entende que sua paz vale mais que qualquer proximidade forçada. Sumir, nesse contexto, é sair da zona onde você era mantido como alternativa. Você não está punindo o outro, está libertando a si mesmo. E, curiosamente, é nesse gesto que o outro começa a te enxergar com outros olhos. De repente você não está mais ali. Aquela reação que sempre vinha não veio. A insistência, o desespero, o retorno. Tudo isso desapareceu. E o outro se vê só, diante de um cenário que não sabe mais interpretar. O conforto virou incerteza, a segurança virou dúvida, o controle virou ausência, e tudo isso sem uma única palavra sua. É nesse momento que o impacto se instala. Quem esperava sua presença agora precisa lidar com sua ausência. Não porque você quis ensinar uma lição, mas porque escolheu parar de insistir. E essa nova realidade força o outro a perceber: o que era garantido já não é mais. Você não apenas saiu do jogo, você desmontou o tabuleiro inteiro. Existe uma força invisível que se manifesta logo após uma decepção. A vontade de reagir, de enviar uma última mensagem, de fazer o outro entender, de buscar algum tipo de encerramento. Mas o estoico compreende que esse impulso, por mais humano que seja, é a semente da dependência emocional. E resistir a ele é o primeiro ato de verdadeira liberdade. A dor não some, mas ao não agir por impulso, ela deixa de comandar. Não reagir não é o mesmo que ignorar o que se sente. É apenas recusar dar à dor o poder de definir seus movimentos. O impulso pede pressa, a consciência pede pausa. O silêncio nesse momento é disciplina. Enquanto o outro espera sua reação, o seu não movimento se torna uma resposta firme, que demonstra domínio, não submissão. Ninguém se torna inabalável de um dia para o outro. O autodomínio é como um músculo, precisa ser exercitado. E nos primeiros dias após o afastamento, ele será testado. A tentação de ver como a pessoa está, de responder uma provocação ou até de se justificar vai surgir. Mas cada vez que você escolhe o silêncio, está fortalecendo essa musculatura interna. Está saindo do lugar de vítima e assumindo o controle sobre si. A disciplina emocional não é frieza, ela é clareza. É a escolha consciente de não mais alimentar o ciclo destrutivo. O estoicismo não manda você deixar de sentir. Ele ensina a sentir sem ser arrastado. E nesse processo, a dor se transforma em direção. Ao invés de te derrubar, ela te empurra para dentro, onde reside a verdadeira força. Fazer algo parece sempre mais forte do que não fazer nada. Mas essa é uma ilusão do ego. Às vezes, a maior força está justamente em permanecer imóvel, em não responder à última provocação, em não correr atrás de quem te desprezou, em não tentar consertar o que foi destruído por descuido alheio. A força estoica não se mede em palavras ditas, mas em reações evitadas. Essa força silenciosa é rara, por isso ela impressiona. Quando o outro percebe que nada do que faz te desequilibra, que você segue sua vida sem drama, sem exposição, sem clamar por atenção, ele se desequilibra, porque agora você não está apenas ausente, você está no controle.
E esse domínio silencioso mantido dia após dia é o que transforma sua ausência em presença indestrutível. Sumir em meio ao caos não é fuga, é sabedoria. O silêncio não representa omissão, ele revela maturidade. Enquanto a maioria tenta resolver feridas com barulho, você escolhe a quietude. Não para esconder a dor, mas para curá-la longe dos olhos de quem não soube valorizá-la. Esse afastamento silencioso carrega em si uma mensagem poderosa. Você deixou de querer ser entendido por quem nunca te escutou. Esse tipo de maturidade não se grita, ela se sente. Quem te afastou agora precisa lidar com um novo cenário. Você não está mais implorando, nem explicando, nem tentando convencer. Você apenas sumiu e seguiu. E essa postura sustentada com firmeza é o que transforma a dor em poder. Um poder calmo, discreto, estoico, mas impossível de ignorar. Você já reparou que as respostas mais fortes não vêm imediatamente? O tempo, para os estoicos, nunca foi um obstáculo. Foi sempre um aliado silencioso. É nele que os ruídos se dissipam e a verdade ganha nitidez. Ao desaparecer sem pressa de provar nada, você planta uma semente que só germina com o passar dos dias. Enquanto o outro espera sua reação imediata, você escolhe o oposto. Deixar que o tempo fale por você. Esse distanciamento sustentado com serenidade é o que mais inquieta. O outro aguarda sinais, explicações, algum tipo de retorno. Mas tudo que encontra é um silêncio intacto, mantido com firmeza. E é nesse compasso de espera, onde nada se move, que a mente começa a se agitar. A paciência não é a ausência de dor, é a escolha de não permitir que a dor dite os seus próximos passos. Ao se manter distante, você não está sendo esquecido. Está criando espaço para que a lembrança se intensifique. Cada dia sem notícias, cada momento sem sua presença, vai preenchendo o outro com uma sensação que ele não esperava. Saudade. Mas não aquela saudade comum, que logo se desfaz. É uma saudade carregada de questionamentos, de lapsos de culpa, de dúvidas mal resolvidas. Essa tensão, provocada pela ausência prolongada, se transforma em um campo fértil para arrependimento. Porque o outro começa a lembrar não do final, mas do que foi ignorado durante a convivência. O toque, o cuidado, o olhar. Elementos pequenos, antes banais, agora se tornam gigantescos na memória. E tudo isso acontece porque você não está mais ali e porque escolheu não voltar. O mais difícil em sumir não é desaparecer. É continuar sumido quando tudo dentro de você pede para voltar. O impulso de enviar uma mensagem, de verificar se ainda se importa, de buscar algum sinal. Tudo isso grita por dentro. Mas o estoico aprende a escutar essa voz e ainda assim não obedecer. Porque sabe que reagir seria se enfraquecer. E ceder ao impulso seria destruir o poder que está construindo em silêncio. Cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da ação impulsiva, você reforça a sua força interna. E esse reforço constante cria uma estabilidade rara. Você não age mais por ansiedade, age por clareza. Não responde por desespero, mas por decisão. O silêncio mantido com paciência se torna um escudo contra tudo que antes te desequilibrava. Esperar não é ficar parado, é caminhar por dentro. Enquanto o outro tenta entender sua ausência, você está se reconstruindo. Não em busca de vingança ou retorno, mas para se tornar alguém que não precisa mais ser entendido por quem te machucou. Essa espera digna, silenciosa e firme é o que transforma sua ausência em uma afirmação de valor. Você não corre atrás, não se expõe, não faz barulho, e é justamente isso que causa o maior impacto. O outro esperava drama e encontrou silêncio. Esperava cobrança e encontrou distância. Esperava dor visível e encontrou firmeza serena. E, quanto mais você sustenta esse afastamento sem pressa, mais sua figura se torna marcante. Porque há algo de profundamente poderoso em alguém que sabe esperar e não precisa ser visto para ser lembrado. Quando tudo está silencioso por fora, o barulho por dentro aumenta. A ausência não se limita a não estar presente. Ela provoca uma avalanche de pensamentos. O outro, que esperava alguma reação, começa a lidar com uma dúvida que cresce sem freios. Será que perdi mesmo? Esse silêncio não é passivo. Ele age lentamente,
cavando espaço na consciência de quem um dia te afastou. E quanto mais os dias passam, mais ele se torna insuportável. Você não apareceu, não reagiu, não deu nenhum sinal. Essa neutralidade começa a minar as certezas que o outro tinha sobre você. O que antes era garantido agora virou um ponto cego. E é justamente nessa falta de explicações que o cérebro entra em curto-circuito, porque a mente não sabe como lidar com o que não pode controlar. E sua ausência se torna, pouco a pouco, um veneno emocional. O ser humano teme o que não entende. E não entender por que alguém que parecia tão acessível se tornou invisível mexe com a estrutura do ego. A ausência passa a ser interpretada como sinal de autossuficiência. E isso fere. Não porque você quis machucar, mas porque não demonstrou nenhuma carência. O outro, que contava com sua fragilidade, agora se depara com uma força que não consegue medir. Essa insegurança emocional não surge porque você disse algo impactante. Ela surge porque você disse nada. Não há discurso, não há cena, não há lágrimas. Há apenas o vazio. E esse vazio começa a criar rachaduras no orgulho de quem acreditava que poderia ir embora sem consequências. O silêncio, sustentado com firmeza, destrói qualquer senso de superioridade que restava. Quando você some de forma inesperada, deixa para trás um quebra-cabeça sem instruções. O outro tenta montar o que aconteceu, mas nada se encaixa. Isso não era parte do script. Você sempre explicava, procurava, insistia. Agora não. Agora você virou incógnita. E nada machuca mais o ego do que ser deixado sem controle, sem narrativa, sem saber o motivo do sumiço. Essa nova versão sua, neutra e inatingível, se torna um fantasma que assombra em silêncio. O outro te procura não porque quer reatar, mas porque precisa entender, precisa decifrar, precisa recuperar o que não esperava perder. E essa necessidade nasce justamente da imprevisibilidade. Você não seguiu o roteiro esperado, e é por isso que se tornou inesquecível. No início, o silêncio incomoda. Depois, ele sufoca. Com o tempo, ele vira uma presença constante em todos os espaços onde você costumava estar. A dúvida vira saudade. A saudade vira tensão. E essa tensão, sustentada por dias sem respostas, sem sinais e sem reconciliação, se transforma em obsessão. Porque agora o outro não está lidando apenas com a sua ausência. Está lidando com a própria impotência diante dela. O mais irônico é que, ao desaparecer, você não fez nada diretamente contra o outro. Apenas decidiu não mais participar de um jogo desigual. Mas essa escolha, feita com serenidade, tem um efeito colateral devastador. Obriga o outro a olhar para si. E quanto mais ele olha, mais percebe o que perdeu. Você se foi. E esse silêncio continua gritando. Não nos ouvidos, mas na alma. Nada confunde mais do que alguém que simplesmente se torna inalcançável. Sem um gesto final, sem uma despedida, sem aviso. Você não sumiu para causar impacto, mas o impacto acontece inevitavelmente. Ao se tornar inacessível, você assume uma nova posição. A de quem não precisa mais se justificar. A sua ausência sem ruído é percebida como algo maior do que qualquer discurso de encerramento. E justamente por isso, ela começa a se tornar uma presença constante. O outro tenta se aproximar mentalmente, revisitar momentos, buscar explicações, mas tudo o que encontra é o vazio. Nenhuma porta foi deixada entreaberta, e é nesse fechamento silencioso que você se torna um enigma. Algo que não se pode mais acessar, não por punição, mas por decisão. E tudo aquilo que não pode ser alcançado passa a ser desejado. Com o passar dos dias, a ausência deixa de ser um detalhe e se torna sua nova assinatura. O silêncio deixa de ser transição e passa a ser identidade. Você não está mais tentando fazer parte do cenário. Você optou por sair dele. E essa saída, sustentada sem explicação, começa a marcar o outro profundamente. Porque a ausência bem sustentada se transforma em presença invertida. Cada tentativa de relembrar, você encontra resistência. Nada novo chega, nenhuma pista é deixada, nenhuma reação é oferecida. Isso faz com que a ausência se torne, paradoxalmente,
sua forma mais marcante de presença. Agora, tudo que o outro tem de você é memória. E quando a lembrança é a única ponte, ela se torna mais forte do que qualquer mensagem enviada. Existe um efeito curioso na natureza humana. Quanto mais algo se mostra desinteressado, mais passa a ser objeto de interesse. Quando você para de buscar, para de correr atrás, para de tentar convencer, o outro começa a correr em círculos tentando te entender. É a indiferença, quando genuína, que ativa o radar emocional de quem te perdeu. Não porque você quis causar isso, mas porque simplesmente deixou de oferecer aquilo que era previsível. Sua neutralidade não é uma provocação, é um reflexo do seu novo estado. Você não está fingindo que não se importa. Você de fato não depende mais. E essa independência emocional vira um gatilho para o outro. A ausência se transforma em mistério. O mistério em desconforto. E o desconforto, quando não resolvido, vira obsessão. Quem não pode ser decifrado se torna objeto de fascínio. A sua nova versão, calada, estável, distante, já não pode mais ser categorizada. Você não está sofrendo visivelmente, não está se expondo, não está tentando provar nada. E é justamente essa postura que faz com que o outro se pergunte: quem ele se tornou? Você se transforma em algo que o outro não consegue mais explicar. E tudo que não pode ser explicado, permanece. Permanece no pensamento, na dúvida, no arrependimento. A mente humana odeia não saber, e você se tornou a pergunta sem resposta. O nome que não sai da cabeça. O silêncio que fala mais do que qualquer palavra já dita. Sua ausência virou identidade. E sua inacessibilidade, seu maior poder. Sumir não é desaparecer. É renascer longe dos olhos que não sabiam enxergar. Enquanto o outro pensa que você apenas se afastou, na verdade você iniciou uma reconstrução silenciosa. A distância nesse contexto não é fuga, é maturação. Ela permite que você se veja sem os filtros da rejeição, sem o peso da necessidade de aprovação e sem as distorções criadas por quem te desvalorizou. É nesse cenário, onde ninguém te observa, que o verdadeiro crescimento começa. Você deixa de tentar ser compreendido e passa a se entender. Deixa de buscar espaço na vida alheia para ocupar por inteiro o seu próprio território interno. E esse renascimento, invisível por fora, é profundamente transformador por dentro. Existem processos que não suportam plateia. A sua evolução é um deles. Crescer sob o olhar de quem te subestimou seria uma forma de continuar dependente, mesmo que silenciosamente. Por isso, o estoico se retira. Ele não precisa provar nada. Ele precisa apenas ser. E esse ser autêntico floresce melhor em silêncio. Longe de julgamentos, comparações e cobranças, você começa a reconstruir o que foi desmontado. Palavras que te feriram vão perdendo peso. Falhas que antes te definiam, agora se tornam experiências. E aos poucos, você deixa de ser quem esperava por respeito para se tornar alguém que não o mendiga mais. Porque quem cresce longe do olhar de quem ignorou sua presença, retorna com uma força que ninguém pode apagar. Você não postou frases de superação, não fez vídeos motivacionais, não se expôs para provar que está bem. Você apenas desapareceu e se desenvolveu. Esse tipo de evolução não precisa de anúncios. Ela não busca aplausos. Ela se sustenta no que é real. E, ironicamente, é justamente essa ausência de necessidade de reconhecimento que causa o maior impacto. Quando sua nova versão for vista, ela será inegável. Não pela mudança estética, mas pela densidade do seu silêncio, pela firmeza da sua postura, pela leveza de quem não carrega mais o que não pertence. Sua transformação será percebida não pelos olhos, mas pelo desconforto que sua nova paz provoca em quem ainda vive no caos. O outro talvez espere explicações, mensagens atrasadas, algum gesto de retorno. Mas tudo que encontra é a sua ausência mantida com dignidade. Essa ausência, tão intacta e sólida, passa a falar por si. Ela não suplica, não justifica, não acusa. Ela apenas mostra com precisão que você escolheu um novo caminho. E ele não inclui mais o que te fazia encolher. Essa escolha, feita sem palavras, se torna impossível de ignorar.
Porque o silêncio que permanece depois de tanto tempo não é mais sobre dor, é sobre decisão. E quem um dia achou que você voltaria agora se depara com algo inesperado. Você foi embora de verdade. E esse afastamento definitivo se torna a resposta que o outro nunca esperava ouvir e jamais poderá apagar. Existe uma angústia que nasce quando algo importante se perde e não se sabe exatamente o que. O silêncio que você deixou ao desaparecer não é apenas ausência, é um desafio mental. A pessoa que te afastou, aos poucos, começa a sentir um incômodo que não sabe nomear. É como uma peça faltando em um quebra-cabeça emocional. E a mente, incapaz de conviver com espaços em branco, entra em movimento para tentar preencher esse vazio. Esse esforço, no entanto, só aumenta a confusão, porque não há sinais, não há explicações, não há conclusão. Há apenas um silêncio que cresce a cada dia. E quanto mais o outro tenta entender, mais se afasta da própria paz. Porque agora você se tornou a pergunta que não encontra resposta. E quanto mais tempo passa, mais essa ausência vira labirinto. Sem ter com o que se agarrar no presente, o outro começa a revisitar o passado. Detalhes antes ignorados ganham destaque. Frases simples se tornam mensagens ocultas. Momentos banais são relembrados como se escondessem significados maiores. É a mente tentando montar um enredo que faça sentido, mesmo que esse enredo não exista. Esse processo não é controlável, ele é instintivo, porque a ausência prolongada exige explicações, e como não há nenhuma oferecida, a mente cria. Reinterpreta tudo, dá novo sentido a antigas cenas. O silêncio, ao invés de apagar lembranças, intensifica cada uma delas, e o que era apenas lembrança vira obsessão, camuflada de saudade. O que não é resolvido tende a ser romantizado. E com o tempo, sua figura vai se tornando maior do que era. Não porque você forçou isso, mas porque o vazio emocional age como lente de aumento. O outro começa a imaginar não quem você foi, mas quem poderia ter sido. E nessa idealização, você deixa de ser apenas uma pessoa. Vira símbolo, possibilidade, hipótese não concluída. Essa versão fantasiosa sua não tem base na realidade. Ela nasce da escassez. E é justamente por isso que é tão poderosa. Porque o ser humano se apega não ao que tem, mas ao que acha que perdeu. A ausência, nesse caso, não apenas provoca saudade, ela sustenta uma construção emocional baseada no e se. E essa construção é difícil de desfazer. Por fora, o outro tenta seguir. Diz que foi melhor assim, justifica o afastamento. Mas por dentro, algo não fecha. O silêncio que você manteve não permite encerramento emocional. E isso cria um conflito entre o que se diz e o que se sente. A razão tenta ignorar. O sentimento insiste em lembrar. E o resultado é um turbilhão interno impossível de esconder por muito tempo. Você que escolheu se calar, agora é o ponto fixo nesse caos. Não porque buscou esse papel, mas porque sua ausência provocou um espelho. O outro não está mais lidando com você. Está lidando consigo mesmo. E quanto mais esse confronto se aprofunda, mais o seu silêncio ganha forma. Ele vira presença. Presença que machuca, que perturba, que ensina. Sem precisar dizer uma única palavra. Quando alguém desaparece de forma inesperada, a mente não aceita o vazio, ela preenche. E nesse preenchimento, algo curioso acontece. O que antes era comum vira raro. O que era cotidiano se torna especial. A ausência contínua vai moldando a memória, transformando-a em algo maior do que foi. Não porque você mudou, mas porque o outro, agora, olha com os olhos da falta. O cérebro humano tem esse mecanismo. Ele romantiza o que perdeu. E quando essa perda é silenciosa, sem confronto, sem explicação, ela se torna mito. Você deixou de ser apenas alguém que estava presente. Agora você é aquele que não está. E justamente por isso não sai da cabeça. O sumiço bem sustentado te reconstrói dentro da mente do outro como algo que talvez nunca tenha sido. Mas agora é. Sem saber, você se tornou uma medida. Cada nova interação do outro é comparada com a sua antiga presença. Seu jeito de ouvir, seu silêncio sereno, a paz que você carregava, tudo isso vira padrão de comparação. E por mais que a lógica diga, já passou,
O emocional insiste em medir o presente com a régua do passado. E essa régua tem o seu nome. Você não está mais ali, mas sua influência permanece. Não há mais contato, mas há impacto. Suas atitudes, antes ignoradas, agora são admiradas. Seu silêncio, antes subestimado, agora é visto como sinal de maturidade. Você virou referência emocional, não por insistência, mas por ausência. Coisas pequenas que antes passavam despercebidas começam a ganhar novo peso. Um gesto simples, uma lembrança aleatória, até mesmo um silêncio em uma tarde qualquer. Tudo isso volta com intensidade. Aquilo que parecia irrelevante agora se transforma em marca. A presença silenciosa que você oferecia, o equilíbrio que mantinha, a calma que transmitia, tudo isso se tornou símbolo de algo que o outro não encontra mais em lugar algum. Não foi você quem mudou essas coisas. Foi a ausência. Ela deu valor ao que era ignorado. Ela fez com que o trivial se tornasse raro. Porque, ao contrário do que se pensa, não é o excesso que cria reconhecimento. É a escassez. E o seu afastamento criou uma escassez emocional profunda. E tudo que é escasso se torna valioso. Mesmo longe, você começa a habitar lugares que antes não ocupava. Surgem pensamentos aleatórios, em sonhos desordenados, em momentos de distração. A mente tenta seguir, mas volta. E volta sempre para o mesmo ponto. Você. Não como você era, mas como foi reconstruído na lembrança. E essa nova versão, mais forte, mais calma, mais serena, se espalha por espaços que antes estavam alheios a você. Agora você é memória ativa, um fragmento constante que insiste em reaparecer. Você não provocou isso, apenas saiu. Mas ao sair com dignidade e firmeza, criou um rastro impossível de apagar. E é esse rastro que vai surgindo em cada silêncio do outro, em cada comparação inevitável, em cada tentativa fracassada de substituição. Porque o que não foi resolvido permanece. E o que permanece nunca é esquecido. Há algo que confunde profundamente quem sempre teve o controle. Perceber que, sem dizer uma palavra, você agora dita o ritmo da narrativa. Você não implorou, não gritou, não tentou se justificar, apenas desapareceu. Mas esse desaparecimento, sustentado com constância, virou presença contínua. Sem querer manipular, você passou a influenciar. Porque o silêncio bem conduzido não obriga, ele revela. Você não forçou o outro a sentir sua falta, mas ao retirar sua energia de onde não era valorizada, deixou claro que não está mais disponível. E essa retirada, feita com elegância e sobriedade, desarma até os mais resistentes. Agora o outro não sabe se te procura, se ignora, se espera, porque todas as certezas sumiram com você. Enquanto você segue sua vida, o outro está preso na dúvida. Por que ela sumiu assim? O que aconteceu com ele? Será que ainda pensa em mim? Essas perguntas passam a dominar pensamentos, conversas, até reações nas redes sociais. E sem que perceba, sua ausência virou o fio condutor da história que o outro está contando, para si mesmo. Não há mais o que acusar. Não há discussões pendentes. Só restou a ausência. E quanto mais ela dura, mais ela ganha força. Porque o que não se conclui, não se encerra. Sua falta deixou pontas soltas. E essas pontas soltas alimentam especulações, que se transformam em dúvidas, que viram obsessão. Tudo isso sem que você tenha precisado interferir. Você não fez publicações enigmáticas. Não deu indiretas. Não apareceu nos lugares certos para chamar atenção. Pelo contrário, sumiu completamente. E foi exatamente esse sumiço total, sem estratégias visíveis, que te tornou inesquecível. A lembrança que fica não é forçada, nem editada. É verdadeira, crua, espontânea. E é isso que a torna tão poderosa. Ser lembrado sem esforço é consequência direta do autodomínio. Você não quer ser notado. Apenas decidiu não mais estar onde não era reconhecido. E essa decisão, embora simples, muda tudo. Porque agora, o outro sente sua falta não pelo que você fez, mas por tudo aquilo que deixou de fazer. Sua ausência se tornou uma lacuna incômoda, e a mente não sabe lidar com lacunas. O verdadeiro poder não está em gritar, está em não precisar dizer.
O estoico entende que a reação mais forte é a que nunca acontece. E você, ao escolher o silêncio e sustentar sua ausência com equilíbrio, demonstrou esse poder em sua forma mais pura. Não se trata de orgulho, trata-se de comando. Você não se perdeu no caos emocional do outro. Pelo contrário, saiu dele antes de se afogar. O que você não disse, o que não respondeu, o que não esclareceu. Tudo isso agora pesa mais do que qualquer explicação, porque o que fica suspenso se torna eterno. Você não apenas saiu, saiu com domínio. E esse domínio não pode ser desfeito. Ele se instalou, ele se fixou, e agora quem ficou precisa lidar com o que você não disse, e jamais dirá. Quando alguém finalmente percebe o que perdeu, a primeira reação é tentar resgatar, procurar, reabrir portas. Mas o tempo, quando usado com sabedoria, transforma tudo, inclusive você. Agora, voltar não é mais uma opção, porque a pessoa que foi embora já não existe. O que ficou no passado não tem mais lugar no presente. E quem um dia te afastou, agora encara o vazio onde antes havia acesso livre. O outro pode até tentar retomar o que perdeu, mas encontra algo inesperado. Uma barreira invisível criada por sua transformação. O que antes era vulnerável agora é sólido. O que era acessível se tornou inalcançável. Não por orgulho, mas por evolução. O que ficou para trás não te serve mais. E o passado, por mais arrependido que esteja, não pode acompanhar sua nova versão. É nesse ponto que o choque acontece. A imagem de você, congelada no tempo na mente do outro, não corresponde mais à realidade. Agora, ao tentar se reconectar, a pessoa encontra alguém que não se deixa atingir pelas mesmas palavras, que não reage aos mesmos gatilhos, que não se dobra ao mesmo jogo. Você mudou e essa mudança é inegociável. A tentativa de aproximação esbarra em algo novo, sua estabilidade. Você não está mais no mesmo lugar emocional. O que um dia te desestabilizou agora não passa de memória. E essa maturidade, silenciosa e sem alarde, confronta o outro com algo que ele não esperava. Você não é mais dele. E talvez nunca tenha sido. Toda a ausência que você sustentou com firmeza se transformou em algo muito maior. Força. Enquanto o outro se perguntava onde você estava se reconstruindo. Cada momento em que escolheu o silêncio foi um passo em direção ao seu centro. E agora, o que era vazio virou estrutura. O que era dor virou direção. O que era silêncio virou identidade. Esse poder pessoal não é algo que se impõe. Ele simplesmente é. Você não precisa se explicar, se exibir ou provar nada. Sua presença, ou mesmo distante, fala por si. Ela carrega a segurança de quem sabe o próprio valor. E essa segurança não pode ser contestada, porque ela não se baseia em reconhecimento externo, mas em autoconsciência. E é aqui que a obsessão atinge seu ápice. Porque o que antes parecia certo, agora é inalcançável. O outro finalmente entende o valor. Mas tarde demais. Sua ausência se tornou definitiva. E o que não pode mais ser acessado, não pode mais ser controlado. O mistério permanece. A dúvida se instala. E você se torna memória constante, não porque tentou, mas porque partiu em silêncio e nunca olhou para trás. A maior ironia é essa. Ao sumir, você não apenas saiu da vida de alguém, você entrou na mente de forma permanente. E essa nova versão sua, blindada, calma e inteira, não é mais uma opção para quem não soube cuidar. Você virou referência, enigma, ausência viva. E acima de tudo, você se tornou tudo aquilo que não pode mais ser ignorado. Há um tipo de fim que não precisa de ponto final. Ele apenas acontece e nunca mais se desfaz. O dia em que você simplesmente parou de responder, não disse mais nada, não explicou o motivo da ausência, foi o dia em que a história começou a ser reescrita, na cabeça do outro. Porque aquilo que não se encerra com palavras continua vivo em pensamento. E é justamente essa ausência de fechamento que cria a lembrança mais duradoura. Você poderia ter discutido, confrontado, se explicado, mas preferiu não dizer mais nada. Essa decisão, tomada no silêncio, teve um impacto muito maior do que qualquer despedida dramática. Ela não ofereceu conforto, não permitiu conclusões, apenas tirou o chão.
E quem um dia achou que tinha controle, agora só tem perguntas. Justificar-se é, muitas vezes, uma tentativa de ser compreendido por quem já decidiu não entender. O estoico percebe isso com clareza e escolhe não desperdiçar energia tentando costurar o que já foi rasgado. Ao se calar, você deixou de fornecer material para interpretações, ataques ou vitimismo. Tirou do outro o direito de manipular a narrativa com base nas suas palavras. Não dizer nada não é fraqueza, é força seletiva, é recusar ser moldado pelas expectativas alheias. Sua ausência não carregou explicações porque elas não eram mais devidas. O silêncio foi sua forma de declarar independência, uma afirmação sem som, mas com peso. E esse gesto, por mais sutil que pareça, tem o poder de redefinir tudo, sem precisar falar. O final que não teve despedida se torna mais poderoso que qualquer conclusão formal, porque ele se prolonga, ele se estende por dentro da cabeça de quem ficou. Cada tentativa do outro de encontrar sentido, cada lembrança revirada, cada hipótese construída, tudo isso só acontece porque você não deu resposta. E essa ausência vira presença, constante, incômoda, inquestionável. Quando você escolheu sumir sem fechar a porta, deixou o outro do lado de dentro, preso em si mesmo. Não há retorno, mas também não houve saída visível. E isso transforma sua ausência em algo ativo, uma história inacabada que não permite ser esquecida. Porque enquanto não há ponto final, a mente continua lendo. Ao não dar nenhuma justificativa, você também não ofereceu brechas. O outro não pode rebater o que você não disse. Não pode inverter uma fala que nunca foi feita. Não pode te acusar de algo que ficou em silêncio. Esse é o tipo de encerramento que não permite manipulação. Ele simplesmente existe. E quanto mais o tempo passa, mais ele se torna irrefutável. Você não precisou vencer uma discussão. Você não precisou convencer ninguém. Você apenas escolheu o silêncio como escudo. E esse silêncio, sustentado com firmeza, virou a última palavra. Sem precisar falar. Um gesto final que não deixou espaço para dúvidas nem devoluções. E justamente por isso, continua ecoando. Sem fim. Existe um momento exato em que algo dentro de você se quebra. Não em raiva, nem em desespero, mas em exaustão. Explicar-se sempre, justificar cada gesto, tentar ser entendido por alguém que não está ouvindo. Tudo isso cansa. E quando esse cansaço se instala profundamente, surge a decisão mais poderosa: parar de tentar. Esse é o ponto de virada. Não porque você desistiu do outro, mas porque escolheu não se abandonar mais. A mente estala, o corpo silencia, e sem alarde, você simplesmente não responde. Não envia mais longos textos. Não tenta mostrar o seu lado. Não clama por empatia. O que acontece ali não é revolta. É libertação. E quem assiste de fora não entende de imediato. Só vê o silêncio. Mas por dentro, o que houve foi o despertar de alguém que finalmente se escolheu. Você percebe que quanto mais se explica, menos é respeitado. Quanto mais tenta argumentar, mais é invalidado. E então, sem precisar avisar, muda a estratégia. A partir dali, o silêncio vira armadura. Você entende que não precisa mais convencer ninguém sobre o que sentiu, o que quis, o que viveu. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, talvez nunca vá. Esse silêncio não é vazio, ele é proteção. Cada palavra não dita é uma energia guardada. Cada resposta evitada é uma escolha consciente. Enquanto o outro ainda tenta provocar, testar, medir sua reação, você se mantém calado. Não por indiferença, mas por inteligência emocional. Você sabe que tudo que disser será distorcido. E então opta por dizer nada. E é nesse nada que mora sua força. Durante muito tempo, você aceitou o papel que te deram. Exagerado, sensível, difícil de lidar. Tentou se explicar, se corrigir, se moldar. Mas o jogo estava viciado. Qualquer coisa que fizesse seria usada contra você. E então, um dia, você larga o roteiro. Não participa mais da peça. Deixa que falem, que inventem, que julguem. Porque você já entendeu que não precisa mais se defender. Você não é obrigado a viver numa história escrita por outro. Ao parar de se explicar, você sai dessa trama.
E ao sair, algo muda. O outro perde o controle da narrativa. Não há mais reação, não há mais justificativa. Há apenas o vazio. E nesse vazio, o outro agora precisa lidar com a própria versão dos fatos, sem a sua participação para sustentar o enredo. Não buscar mais compreensão é um ato de autonomia. Você para de pedir que o outro veja quem você é, porque já se viu. Para de buscar permissão para sentir, porque já validou seus próprios sentimentos. Parar de se explicar é, no fundo, começar a se escutar. É virar para dentro e perceber que nada do que você diga mudará a mente de quem nunca quis te entender. Essa libertação é silenciosa. Você não grita, não faz discursos, só se afasta. E esse afastamento, feito sem explicações, mostra ao outro que você já não está mais disponível para participar de um jogo desigual. Agora, quem quiser te alcançar vai precisar fazer muito mais do que exigir explicações. Vai ter que merecer o privilégio do seu silêncio ser quebrado. Nada desestabiliza mais do que alguém que permanece tranquilo quando o outro esperava a tempestade. Quando você desaparece em paz, sem gritos, sem resposta, sem drama, o efeito é imediato e perturbador. Porque essa serenidade quebra todas as expectativas. A ausência de reação se transforma em espelho, refletindo todo o desequilíbrio do outro. Você não faz cena, mas provoca um desconforto profundo. Enquanto o outro esperava fúria, ressentimento ou insistência, você oferece silêncio. Uma calma tão firme que parece inacreditável. E é essa calma que começa a corroer por dentro, porque revela algo que poucos conseguem sustentar: domínio emocional. Você não está ausente porque não sentiu. Está ausente porque escolheu não se perder no caos do outro. A serenidade constante confunde. A mente de quem te afastou não sabe como reagir ao seu equilíbrio. Antes bastava um gesto, uma palavra, e você se desmanchava. Agora tudo mudou. Não há reações. Não há explicações. Só há um silêncio calmo que continua dia após dia. E é isso que começa a inquietar quem te deixou de lado. Porque a tranquilidade desmonta estratégias. Nada desarma mais do que não conseguir prever o comportamento de alguém que se recusou a seguir o padrão. Você se tornou incógnita, e o outro refém da própria tentativa de entender o que aconteceu. É como se você tivesse saído da equação, e agora toda tentativa de controle perdeu sentido. Seu silêncio calmo se transforma em uma superfície refletora. Tudo que o outro esconde começa a emergir. A insegurança, o orgulho, o medo de não ser lembrado. Tudo isso aparece quando não há mais barulho do lado de cá. Você não está tentando mostrar nada, mas mostra tudo. Sua ausência tranquila provoca mais angústia do que 1000 acusações. A pessoa que te perdeu começa a se ver sem filtros. E essa visão não é bonita, porque sem ter você como ponto de fuga emocional, só resta o confronto com o próprio vazio. O seu equilíbrio evidencia o quanto o outro está instável. Sua indiferença revela o quanto ele ainda está preso. Você se foi, mas o impacto da sua paz ficou. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe com quem precisa ouvir isso. E para eu saber que você ficou até o fim, comente aqui embaixo apenas uma palavra: indiferente. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.